Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O amém está fraco. Posso ouvir de novo? Amém? Amém. Aleluia. Estamos hoje em uma noite festiva. Estamos comemorando mais um ano do coral. Nosso conjunto de louvor, que há 63 anos vem cantando as maravilhas e as glórias do nosso Senhor. Amém? O tema que me foi proposto nessa noite, como já lemos, está em Isaías 12, a divisa, e o tema também está impresso no nosso boletim, que é Deus é a minha salvação. E a divisa se encontra em Isaías 12, a partir do 2. Teria como colocar a partir do 1? Vamos ler o capítulo todo. Vamos estar adiantando porque a hora não nos permite. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, ó Senhor, pois está virado contra mim, mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas recordar que o seu nome é exaltado. Cante louvores ao Senhor, pois ele fez coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cante de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Amém, Julinha? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter concedido a oportunidade de estar lendo a Tua palavra, estarmos ouvindo a Tua voz através dela, Senhor. Nesse momento eu venho lhe pedir pela minha vida, que o Senhor venha me usar como instrumento vivo e que através de mim o Senhor venha falar aos corações dos meus irmãos, como assim já falou no meu. Muito obrigado por tudo. Oração que eu te faço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O texto que foi escolhido, pelos irmãos, assim como já fizemos aqui nesta noite, louvando a Deus, cantando ao nosso Deus, esse texto, esse capítulo também é um cântico de louvor ao Senhor. Isaías aqui está cantando, rendendo graças e exaltando o nome do Senhor pelos seus feitos e por aquilo que Ele irá fazer na vida do povo de Israel. E como eu disse aqui, é um louvor que Isaías está cantando porque Deus irá fazer na vida do povo de Israel. Primeiro, para entendermos esse cântico, primeiro devemos entender o contexto a qual Isaías estava vivendo e por que Isaías foi levantado como profeta naquele período no meio do povo de Deus. Israel estava passando por um momento muito difícil. Israel estava passando por um momento muito conturbado, porque eles haviam se desviado dos caminhos do Senhor. Israel havia se desviado totalmente dos propósitos de Deus para ele. Israel havia se corrompido no seu seio. Israel havia pecado contra o Senhor. Israel havia se desviado dos caminhos de Deus. E para divertir o povo, e para consertar o povo, e para trazer uma mensagem para o povo de Israel, Deus levanta Isaías como boca dele naquela geração. E o conteúdo da mensagem de Isaías é: se o povo permanecesse nos caminhos que eles estavam andando, se continuassem pecando contra Deus, se continuassem transgredindo a lei de Deus, Deus derramaria a sua ira sobre eles. Deus traria desgraça sobre o povo de Israel. Deus castigaria o povo pelos seus pecados. E também
a segunda parte da mensagem do profeta Isaías é a esperança de salvação para aquele povo. Mesmo Deus derramando a sua ira, mesmo Deus derramando o seu furor, mesmo Deus trazendo desgraça para o povo, castigo para o povo, e sendo essa ira justa, porque Deus, sendo justo, não podia se cegar ao olhar a maldade de Israel. Então aquele povo, ele era merecedor da ira, merecedor do castigo. Mas a mensagem de Isaías é uma mensagem também de esperança para aquele povo. Mesmo em meio à desgraça, mesmo em meio à desesperança que eles iam sofrer por causa da ira de Deus, Isaías também vem pregando uma mensagem de esperança e de salvação para aquele povo. Uma mensagem onde eles teriam possibilidade de andar novamente nos caminhos de Deus, teriam possibilidade de serem restaurados após o castigo de Deus. Isaías vem pregando isso. Podemos perceber o pecado do povo de Israel no capítulo 5, onde Deus compara o povo de Israel a uma vinha, onde ele fala, olha, eu plantei essa vinha, eu plantei essa árvore, e esperava que ela desse bons frutos, frutos doces, palpáveis ao paladar, mas infelizmente esse povo produziu, sabe o quê? Frutos amargos. E o que significa isso? Obras que desagradam a Deus, que estão distante da lei de Deus, que estão distante dos propósitos de Deus. E isso que o povo de Israel fez, e por isso que Isaías foi levantado como profeta. E como eu disse aqui, Isaías, ele recebe uma mensagem de esperança para aquele povo. Ele tem o objetivo de falar da salvação que viria de Deus, da salvação que viria do Senhor. E ele fala no capítulo 11, que através de um rei, através do Messias que Deus enviaria, através do ungido de Deus, Israel andaria novamente nos caminhos do Senhor. Através do comando desse rei, através desse rei que instruiria o povo na justiça e nos caminhos de Deus, Israel seria novamente um povo que agradava ao Senhor. E, portanto, Isaías começa, ao receber essa mensagem, ao receber essa visão, Isaías, ele se alegra, ele se enche de esperança, o seu coração, ele começa a se regozijar, porque em meio àquela situação onde ele recebeu, olha, esse povo será castigado, esse povo será destruído, mas Isaías vê uma luz no fim do túnel, e vê Deus não trazendo somente o castigo, mas também trazendo a salvação. Não trazendo a ira justa dele, mas também trazendo a esperança de conserto para aquele povo. Por isso que Isaías começa o capítulo 12, louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, porque ele está alegre. Porque Isaías está com o coração esperançoso, porque Isaías está rendido ao Senhor. E ele começa o capítulo 12 dizendo, olha, naquele dia você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois está virado contra mim, mas a tua ira se desviou, e tu me consolaste. A primeira parte do louvor de Isaías tem uma temática de gratidão, de render graças a Deus. Ele começa, olha, Senhor, eu te louvarei. Em outras versões vai falar, eu te dou graças, Senhor, pela tua salvação. Isso se encaixa no nosso contexto, quando somos salvos por Cristo, quando Cristo entra no nosso coração, nos transforma,
aonde a ira do Senhor, aonde éramos alvos da ira de Deus, do castigo de Deus, estávamos indo para o inferno, mas mesmo assim, Deus, com o seu amor e com a sua misericórdia, Ele nos alcança. E por isso, devemos ser gratos a Ele, porque éramos alvos da ira, éramos alvos do castigo de Deus, estávamos indo para o inferno, mas mesmo assim, Deus nos amou. Isaías começa agradecendo a Deus, com um coração grato. Assim como o rei Davi, após pecar, ele fala: Senhor, me devolva a alegria da salvação, me devolva um coração grato, que todo crente deve ter, que todo crente deve ter no seu interior, é gratidão a Deus, pela salvação que há em Cristo. Assim como o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O próprio Deus, com um imperativo, nos manda ter um coração grato, nos manda ter um coração cheio de alegria nele e por aquilo que Ele fez por nós. A segunda parte que Isaías fala no seu cântico é: e tu me consolaste, Senhor, porque a tua ira se desviou de mim. A salvação que é dada por Deus, ela também nos consola. Ela também chega no momento de necessidade, no momento de aflição, e ela chega como aquilo que realmente precisamos naquele momento. Quando estamos nos momentos difíceis, quando estamos passando por situações adversas, e lembramos que somos salvos por Cristo, que temos Cristo na nossa vida, que somos salvos por Jesus, que somos alvo do amor e da graça e da misericórdia de Deus, temos consolo. Quando temos Jesus, a única motivação de alegria que precisamos ter é Cristo. E a salvação dada por Deus, ela nos consola. A segunda parte, a terceira parte, na verdade, que Isaías vem cantando no versículo 2, Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e meu cântico, Ele é a minha salvação. Aqui Isaías está falando sobre segurança. Isaías está falando sobre como Deus é a nossa torre segura, aonde podemos nos refugiar nos momentos difíceis. Assim como o apóstolo Paulo fala, olha, lá em Romanos no capítulo 8, o que pode nos separar do amor de Deus? O que pode fazer talvez, ou pensamos isso, que Deus pare de nos amar? Ou que Deus deixa de derramar sua graça e misericórdia sobre nossas vidas diariamente? Isaías vem falando, olha, a salvação que é dada por Deus, ela é permanente. A salvação que é dada por Deus, ela não pode ser tirada de nós, porque não foi nenhum homem que nos deu, mas foi o próprio Deus que deu a nós. Nós recebemos a salvação através do Filho dele, Jesus Cristo. E nada nesse mundo, assim como o apóstolo Paulo diz, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem a própria morte, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A salvação que é dada por Deus, ela nos dá uma segurança. Ela nos dá algo que podemos nos ancorar e permanecer ali. Isaías, ele vem cantando, exaltando o nome de Deus, porque
ele agradece ao Senhor por essa salvação. Ele é consolado no meio da tribulação e no meio da desordem que o povo está vivendo, de saber que os seus irmãos estão totalmente desviados dos caminhos do Senhor, mas Deus, com seu amor e sua misericórdia, trará salvação e conserto para esse povo. E a terceira coisa, Isaías fala: a salvação do Senhor é segura, onde nós podemos nos firmar e ser ancorados nela. É algo seguro. Isaías nos convida, a partir do versículo 4, a continuar como já fizemos aqui neste culto. E não somente nesse culto, mas quando saímos por essa porta, a continuar cantando, a continuar falando, a continuar anunciando as maravilhas desse Deus. Naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cante louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Grite bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Na segunda parte do cântico de Isaías, ele nos exorta a continuar cantando, com o coração alegre, que Deus é a nossa salvação, que Deus, Ele é o nosso refúgio, que Deus é consolo em meio às adversidades e dificuldades da vida. Que a cada dia venhamos continuar a falar dessa salvação, como foi feito aqui, a cantar essa salvação, a viver a salvação em Cristo e testemunhar do seu amor para todos aqueles que estão próximos a nós. Que como igreja do Senhor, nunca venhamos nos desviar desse propósito, que não venhamos ser igual ao povo de Israel, que se desviou, que se perdeu, que se corrompeu, que ficou manchado, sujo perante Deus, mas que nós, igreja, com vestes limpas, santas, imaculadas, venhamos continuar a representar esse Deus, e como Isaías, ser boca de Deus, e falar que Deus é a nossa salvação. Que venhamos continuar nesse intento. Parabenizar o coral mais uma vez, por mais um ano de vida. Que os irmãos continuem cantando, exaltando e glorificando o nosso Deus através das canções. Que o Senhor seja o cântico de vocês. E que o Senhor nunca venha faltar na sua vida, na vida de vocês, na vida do presidente e do maestro. Amém? Está no boletim que o Ministério de Louvor irá encerrar o culto. Amém?